Muito obrigado, pastor Rubinho. Mas é um prazer estar com vocês, celebrando o aniversário da igreja. O pastor Rubinho foi muito carinhoso conosco, aceitando o convite daquele, que eu fiz a mesma coisa. Eu convidei o pastor Xerxes, convidei o Esdras e o pastor Rubens também para o nosso aniversário. E agora estou aqui retribuindo com todo carinho aquele momento. Muito obrigado. E Deus abençoe. É bom rever alguns, eu conheço alguns irmãos aqui. E é um prazer. Somos igrejas irmãs, não é? Domingo passado eu perguntei isso para a igreja no meio da mensagem: quantas igrejas tem Paulínia? Aí o pessoal respondeu: 100 e tanto, 150, 200. Eu falei: não, tem uma. Igreja só tem uma. Tem várias denominações, mas a igreja de Jesus está reunida aqui na Pedra Viva, na Nazareno, na Assembleia de Deus, na Batista, Presbiteriana. A igreja de Jesus está reunida aí, não é? Em várias denominações. Lá, quando chegarmos no céu, não vai ter plaquinha não, né? Definindo, todos nós fazemos parte da igreja de Jesus. Portanto, em Paulínia só tem uma igreja, que é a igreja do Senhor Jesus. Amém? Eu gostaria de ler com vocês um texto em 2 Samuel, capítulo 9. O pastor Rubens já me passou o tema desse mês, que é misericórdia, e eu quero ser fiel aqui ao tema do mês. Vamos falar sobre isso usando algumas figuras muito conhecidas. 2 Samuel, capítulo 9, versos de 1 a 13. Mesmo assentados, com reverência à palavra do Senhor. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que eu use com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei e tomou da casa de Maquir, mandou o rei Davi e tomou da casa de Maquir, filho de Amiel de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse: tudo que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho do teu servo. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra tu, e teus filhos, e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho do teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho do teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: conforme tudo quanto meu senhor o rei manda o seu servo, assim fará teu servo. Porém Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Graças te damos pela bendita palavra do Senhor. A leitura já traz inspiração ao nosso coração, e nós queremos te pedir, Pai, em nome de Jesus, que teu Espírito nos conduza nesse momento de reflexão, para que falemos aquilo que está no teu coração, e que permaneça no nosso coração aquilo que é do Senhor, da tua palavra. Abençoa-nos, ó Deus, nesta manhã, em nome do Senhor Jesus.
A história de Jonatas e Davi, de Davi e Jonatas, é uma das mais lindas histórias de verdadeira amizade que nós temos de relato na palavra do Senhor. E o rei Saul perseguiu Davi desde quando ele era praticamente adolescente até quando ele tinha quase 30 anos. Foi praticamente 20 anos de perseguição de Saul para com Davi. Davi, ele correu risco de vida por muito tempo. Saul era o rei de fato, mas o rei de direito passou a ser Davi a partir do momento que Samuel foi ungí-lo como rei lá na casa do seu pai. Uma perseguição que levou Davi a ser forjado. Às vezes nós achamos ruim, ninguém gosta de perseguição, mas a perseguição na vida de Davi foi um dos fatores que o fez ser um grande rei e um homem que demonstrou aquela sensibilidade para as coisas, com as coisas de Deus. Às vezes você está lá no seu trabalho, o teu chefe está te perseguindo, né? Não é? Verlei, teu chefe te persegue lá também muito? Não? Então, está lá perseguindo e a gente reclama tanto, mas a perseguição na vida de Davi o forjou. Grande parte dos salmos que Davi escreveu, inclusive o Salmo 23, que é aquele que a gente lê e dá aquela: ai, Senhor meu pastor, deitar-me faz em verdes pastos, né? Guia-me pelas águas. A gente lê aquele salmo e fala que inspiração. Davi escreveu aquele salmo no meio da perseguição. Ele estava numa floresta, ele estava correndo risco de morte. Ele escreveu aquilo pela relação que ele tinha com Deus, o que ele cria de Deus, mas ele não estava em pastos verdejantes naquele momento. Grande parte dos salmos que Davi escreveu, ele estava sendo forjado por Deus. A perseguição nos forja e nos faz pessoas melhores. Deus usa para nos lapidar. E dentre as coisas que aconteceram nesse período de perseguição, das boas coisas, uma delas foi a amizade que brotou no coração de Davi e Jonatas, filho de Saul. Com certeza Jonatas entendia que os erros do seu pai, aquilo que o pai estava fazendo não estava dentro do plano de Deus, e ele tornou-se grande amigo de Davi. E lá em 1 Samuel capítulo 20, versos 14 e 15, Jonatas diz o seguinte para Davi: se eu continuar vivo, mostre lealdade do Senhor a mim, mas se eu morrer, jamais deixe de mostrar a sua lealdade para com a minha família, inclusive quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Foi um pedido de um amigo que foi forjado no meio daquele momento de perseguição. E quando Saul e Jonatas morreram, que Davi de fato assume o trono, é exatamente isso que Davi faz. Tem alguém da casa de Saul que ainda está vivo? Porque eu quero cumprir a minha promessa, a promessa do meu amigo, eu quero cumprir. E Jonatas tinha esse filho chamado Mefibosete, que era aleijado de ambos os pés, e por um descuido da parteira que o deixou cair logo que nasceu. E depois que Davi já havia reinado há alguns anos, ele lembra-se daquela promessa e ele faz essa pergunta. E esta relação de Davi com Jonatas, eu sempre gosto de traçar paralelos do Antigo Testamento com as expressões de Deus no Novo Testamento conosco. Ela se parece muito com os atos de misericórdia que Deus também tem conosco, porque as palavras tanto no hebraico quanto no grego para misericórdia, ela fala sobre atos de amor. Atos de amor. A palavra misericórdia que nós usamos hoje veio do latim, a palavra composta do miserere, que é a compaixão, e o cordia, que é de cordis, de coração. É o sentimento de compaixão que brota no coração de Deus em relação às nossas demandas, em relação às nossas misérias, às nossas dificuldades. E
esta relação, esse ato de Davi para com Mefibosete nos lembra muitos atos que Deus tem conosco também. E eu quero pontuar algumas coisas no texto que nós lemos, que falam a respeito dessa relação linda. A primeira coisa que eu quero pontuar está no verso 6. Nós já lemos, mas quando ao Mefibosete se apresentar a Davi, ele diz assim: eis aqui o teu servo, eu sou o teu servo. Mas Davi não estava disposto a tratar Mefibosete como servo. No verso 11, quando Davi fala com Ziba, fala assim: disse Davi a Ziba, teu servo fará tudo que o rei meu senhor ordenou. Assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete se colocou na posição de servo. Davi queria tratá-lo como filho. E essa relação tem muito a ver conosco, porque muitas vezes nós também nos relacionamos a Deus como servos, enquanto Deus quer nos tratar como filhos. Me faz lembrar a parábola do filho pródigo, aquele filho que saiu, Gastão, que quando ele, sendo filho, e vai para a terra distante, leva a fortuna que lhe era devida, lógico que depois da morte do pai, mas ele antecipa, e ele, quando pensa em retornar, ele fala assim: eu vou retornar como um trabalhador do meu pai, um servo, porque o meu pai tem muitos servos, e os trabalhadores do meu pai vivem melhor do que eu estou vivendo agora. E ele decide no seu coração retornar. E quando o pai o vê, o pai não o recebe como servo, porque ele era de fato filho. A diferença entre servo e filho, ela é, para nós que vivemos o contexto da nossa relação com Deus, se nós não tomarmos cuidado, nós estaremos vivendo com Deus numa relação de servo e senhor. É lógico que, diante da soberania de Deus, nós entendemos muito bem a nossa posição, certo? Mas no amor, no ato de misericórdia de Deus, nos atos de amor de Deus, Deus não nos trata como servos, Ele nos trata como filhos. O servo é aquele que tem no seu coração o desejo de trabalhar para Deus. O filho, ele entende que ele não trabalha para, ele trabalha com. Ele trabalha num momento de parceria, porque ele faz parte do reino. Ele também é herdeiro e co-herdeiro de todas as coisas. Nós trabalhamos para, nós trabalhamos com Deus. Nós fazemos uma parceria com Deus. O Espírito Santo é o nosso parceiro. A palavra de Deus lá traduzida por Consolador, ela tem a ver com parceria, com caminhar juntos. Deus espera que nós trabalhemos com Ele. O servo, ele precisa exaltar as suas habilidades para que ele seja contratado. O filho não. O filho é aceito simplesmente porque o pai quer relacionamento. O pai não nos chama para o relacionamento segundo as nossas habilidades. Ele chama para o relacionamento porque Ele nos ama, com um amor incondicional, com um amor que não depende de nós mesmos. Deus nos ama, e o amor de Deus, ele é tão intenso, ele é tão diferente daquilo que nós conhecemos por amor, que não há meritocracia no amor de Deus. Deus não nos trata segundo o que merecemos, segundo as nossas habilidades. Deus nos ama por conta da sua própria escolha, de escolher nos amar, mesmo sem merecermos. E é assim que Ele trata conosco. Nós não temos uma relação com Deus de que eu preciso me mostrar melhor para Deus, para eu ser mais amado por Ele, porque Ele vai me amar com a mesma intensidade que Ele ama todas as pessoas. O servo normalmente, ele quer demonstrar o reconhecimento do amor pela sua produtividade, pelo seu desempenho.
Quanto mais produtivo, quanto mais desempenho eu tiver, mais eu vou agradar o meu Senhor. Mas Deus não está preocupado com o nosso desempenho. O que Deus quer é a nossa obediência. É isso que Ele quer. Irmãos, para nós não adianta dizer para Deus, apesar de nós cantarmos lindas canções que falem a respeito do amor de Deus e nos levem muitas vezes a dizer isso, né? Te amo e sempre te amarei, não é? Quando você diz para o Senhor o quanto você o ama. Mas é isso que impressiona a Deus. Jesus diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Não é o que diz, é o que obedece. Não é o que fala, é o que obedece. Não é o que faz, é o que obedece. O servo, ele muitas vezes tem essa relação de achar que por ele trabalhar, pela sua produtividade, pelo seu desempenho, ele talvez seja digno de amor. Ou ele demonstre para Deus o seu amor. Nós vamos demonstrar para Deus o quanto nós o amamos, quando nós formos obedientes a Ele. Amém? O servo galga posição pelo fazer. O filho, ele não precisa galgar posição, porque ele já é filho. Não é? O teu pai carnal te ama. Por que ele te ama? Porque você é filho. Ele é teu pai e você é filho. É por isso que ama, porque é uma relação. Deus também nos ama porque nós somos filhos. João capítulo 1 verso 12, o evangelista diz: mas a todos quantos o receberam, Jesus, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Os atos de amor de Deus, a sua misericórdia, faz com que Ele nos trate como filhos e não como servos. Um segundo detalhe do texto é em relação àquilo que é justo, a justiça. No verso 7, lá no comecinho, a palavra de Deus nos diz: não tenha medo, disse Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, o seu pai. O direito, ou o justo, naquele contexto, era que na medida que um rei assumisse o seu reinado, ele mandasse matar todos da família, porque não podia ter sangue do rei anterior, sangue real. A qualquer momento poderia haver uma rebelião, um levante. Então era muito natural que um rei, quando assumisse o poder, mandasse matar todos da família do rei anterior, para não haver qualquer tipo de reivindicação de trono. Naquele contexto era o que era certo, era o que era justo. Quando eu imagino a dificuldade de Mefibosete e o medo ao ir para o palácio de Davi, acho que ele pensou assim: chegou a minha hora, agora a minha cabeça vai rolar, não é? Porque ele era da descendência de Saul, e esse talvez seria o justo naquele contexto. Mas Davi diz para ele: eu não vou matá-lo, muito pelo contrário, eu vou acolhê-lo. Muitas pessoas cultivam, e me lembra dessa relação com Deus, como eu disse, a imagem de um Deus vingativo, a imagem de um Deus que castiga. Eu tive essa imagem dentro do meu aprendizado religioso. Eu conheci Jesus com 18 para 19 anos, então eu tive 18 anos, e que eu era uma pessoa muito religiosa. Na igreja eu era católico, minha família toda, estudei em colégio de freira durante toda a minha infância,
que era a igreja do bairro onde eu morava, lá em São Paulo. E eu era uma pessoa muito religiosa. Eu era coroinha, fui coroinha várias vezes, vestia aquela toguinha lá, né? Aos sábados eu ia para a igreja que era em frente ao colégio onde eu estudava, que era a igreja que a minha família frequentava. Eu ia sábado de manhã, eu saía da minha casa a pé, era uma distância para ir a pé relativamente longa. Eu devia ter mais ou menos uns 12 anos. E eu ia lá ajudar a freira a passar lustramóveis nos bancos. Eu ia às vezes na floricultura, ela me dava dinheiro para comprar flor. Eu era uma pessoa que todo mundo olhava e falava assim: nossa, que menino religioso. Mas por que eu fazia isso? Era para tentar compensar, porque eu era triste. A minha mãe, quando eu falo isso na igreja, que a minha mãe frequenta a igreja lá onde eu sou pastor, eu falo para ela lembra. Se ela tivesse aqui, ela ia fazer assim. Era mesmo. Eu apanhava todo dia, viu, irmãos? Todo dia. Eu nunca esqueço um dia que eu cheguei para meu pai e falei assim, meu pai chegou do trabalho e falou: pai, nunca esqueço, isso me marcou. Eu falei: pai, hoje eu não apanhei. Mas não demorou 15 minutos, né, para eu não dormir aquela noite sem uma, né? Minha mãe não lembra, ela fala assim: não, mentira. Eu falei: mas mentira, quem bate esquece, não, quem apanha não. A minha mãe tinha uma mira com aquele chinelo dela lá, que acho que era laser, mas ela mirava, eu estava longe, ela mirava e acertava. Eu era triste, então eu tentava, a minha relação com Deus era essa relação: Deus, o Senhor sabe que o negócio para mim está meio, né, pegado, então eu vou de alguma forma tentar compensar isso, para que o Senhor não me castigue, porque eu fui criado dentro desse contexto. Tudo, se você fizer alguma coisa, Deus vai te castigar. Meus pais falavam isso: Deus vai te castigar. E eu, para evitar o castigo, eu falava assim: então eu tenho que dar um jeitinho de estar mais próximo dele, né? Por isso que eu era religioso. O pessoal olhava de fora assim: ah, que menino religioso. Não, eu tinha medo. Tinha medo de Deus. Eu tinha medo do castigo, porque eu fui forjado dentro desse contexto, de que Deus castigava. E aí, quando a gente conhece Jesus, a gente fala: peraí, não é o mesmo Deus que eu conhecia. É o Deus que ama incondicionalmente, é o Deus que me ama independente de mim mesmo. Deus não me ama porque eu sou melhorzinho, porque eu faço ou deixo de fazer. Ele me ama porque Ele é gracioso. E graça é fazer algo por alguém que não merece. Deus faz muita coisa para mim sem eu merecer, então peraí. E quando eu conheci Jesus de verdade, eu fui entender que eu estava errado, que eu fui forjado dentro desse pensamento. Irmãos, e muitos de nós aqui, nesta manhã, também fomos. E nós precisamos entender que a relação com Deus, a nossa relação com Deus, não é essa relação de vingança. Você merece ser castigado, você merece perder tudo, você merece ser morto, você até merece. Mas Deus não o faz. Deus não o faz. Mefibosete merecia morrer, mas Davi usou de misericórdia. E é assim que Deus faz conosco. A misericórdia de Deus que se renova a cada dia sobre a nossa vida, irmãos. Porque todos os dias nós merecíamos morrer, mas a misericórdia de Deus nos faz, ela se renova e ela nos faz continuar perseverando na sua presença. Nós só estamos na presença dele porque ele é misericordioso para conosco. E aí a gente entende que não tem castigo. Não tem castigo. As coisas e as dificuldades que nós passamos, elas vêm de fontes diferentes. A fonte do nosso castigo, dos nossos problemas, nunca vai ser Deus. Nunca. Existem algumas fontes. Primeira, a gente vive num mundo onde o pecado reina. As pessoas que vivem no mundo vivem na prática do pecado. E como nós convivemos com as pessoas, inevitavelmente nós também iremos arcar com consequência do pecado das outras pessoas, que nos atingem muitas vezes. Tem coisas que você não faz, mas você acaba arcando com consequência de erro das outras pessoas. Vivemos num mundo
em que o príncipe do mundo é Satanás. Quem dirige o mundo é Satanás. A sociedade está sob a influência, e também não só sob a influência, mas está com os olhos completamente cegos com respeito às questões de Deus. E isso é uma fonte dos nossos problemas. Nós arcamos com as consequências dos nossos próprios pecados, também é fonte. Em gabinete a gente sabe disso, e o pastor Rubinho também deve saber. Quando você começa a aconselhar as pessoas, você vê que 80% dos problemas que as pessoas apresentam, dificuldades que estão vivendo, elas vêm da desobediência para com as coisas, com a lei de Deus. Desobedeceu a Deus, fez besteira, está arcando com consequência e vai pedir oração. Reveja os seus motivos de oração, veja se os motivos da sua oração não têm a ver com questões da sua própria desobediência para com Deus. Nós, muitas vezes, arcamos com consequências das nossas decisões erradas, das coisas que fazemos ou deixamos de fazer, consequência do nosso próprio pecado. Tem a fonte da semeadura e da colheita, é uma fonte. Tudo aquilo que você semeia, você colhe. Semeia vento, colhe tempestade. Nós vivemos semeando. Para todas as coisas que fazemos, estamos semeando. Semeamos no relacionamento. A lei da semeadura, ela é extremamente ampla. Ela funciona como funciona a lei da gravidade, quer você queira ou não. Se você pular de um prédio, o que vai acontecer com você? Você vai flutuar? Não. Por quê? Porque tem a lei da gravidade. Joga alguma coisa para cima, o que acontece? Tudo que sobe, porque tem a lei da gravidade. Ela é incontestável. A lei da semeadura também, Deus a criou, ela funciona na natureza perfeitamente. Você semeia uma semente, colhe uma árvore frutífera. Sempre a relação de semeadura e colheita é diferente. Eu semeio um pouquinho, eu colho muito. Eu semeio vento, eu colho tempestade. Sempre a relação é essa. Eu semeio um pouquinho, eu colho uma proporção maior. Então muitas vezes os nossos problemas são fruto da nossa própria semeadura. Às vezes nós estamos arcando com coisas que nós fizemos lá atrás, e hoje estamos sofrendo porque semeamos. Então existem fontes, e muitas fontes, que são as fontes dos nossos problemas. Deus não é a fonte, Deus é a nossa solução. Mesmo diante das nossas desobediências, a gente chega no altar para colocar diante de Deus a nossa oração, mesmo tendo desobedecido, estando arcando com consequência do nosso próprio erro. Deus ainda é misericordioso, Ele nos ajuda, Ele está conosco, vai junto para o vale, caminha conosco. Deus está sempre investindo na nossa vida. Merecemos? Não. É justo? Não. Mas é assim que é o amor de Deus e a sua misericórdia. É assim que Ele age. O justo, se Deus fosse agir com atos de justiça, nenhum de nós poderíamos estar na sua presença, mas Ele é misericordioso. Amém? Um terceiro detalhe importante: esta relação da misericórdia e da graça de Deus com respeito às nossas perdas e restituições. Verso 7, a parte B diz assim: vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Então o rei convocou, verso 9, convocou Ziba e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Quantas vezes nós perdemos? E uma coisa que eu tenho aprendido na minha relação com Deus é que aquilo que eu perco, estou dizendo tudo numa perspectiva humana, tá? Aquilo que eu perco, mas foi Deus quem tirou. Deus o fez para o meu próprio bem. Porque tem coisas que Deus tira da gente, mas quando Ele tira, e se Ele tira, só vai vir de volta se estiver dentro do plano dele para a nossa vida. Se Deus tirou, talvez não tenha restituição, e nós temos que entender o não de Deus para algumas coisas que Deus nos tirou. Tem a hora que Deus tira e é Ele que tirou, e se Ele que tirou, não tem qualquer tipo de contestação. Mas muitas vezes nós perdemos coisas por consequência. Às vezes o diabo nos tira coisas. Às vezes nós perdemos coisas pela nossa própria inabilidade, não é?
erramos, tomamos decisão errada, fomos precipitados e nós perdemos às vezes algumas coisas. Existe na nossa relação com Deus um fator de restituição. Existe. Nós cantamos isso também, não é? Restitui. Quero de volta, traz de volta. Tem coisas. As coisas que nós perdemos, porque nós perdemos, ou porque nos foram tiradas pelo inimigo, pelas circunstâncias, Deus pode restituir. Porque está aqui nessa relação da vida. Por isso lembra muito a relação, os atos de Davi para com Mefibosete, e lembram muito os atos de Deus para conosco. Porque nós também estávamos na mesma situação, sem Deus no mundo, né? Completamente jogado, como mortos, como estava Mefibosete. Mas ele saiu daquela condição de estar na casa de alguém para ser o líder, para ser o mantenedor daquela casa. Tudo haveria de ser dele. Ele passou toda a propriedade para Mefibosete. Ele foi restituído de tudo aquilo que se perdeu por conta de Saul, por consequência dos erros de Saul, o seu avô. Mas Davi diz: eu vou restituir. Tem horas que Deus fala isso conosco, irmãos. Tem hora que Deus nos restitui. Tem coisas que a gente tem que pedir de volta. Traz de volta, Senhor, porque Deus restitui. Ah, mas está morto, não tem mais jeito. A Lázaro também estava há 4 dias, mas foi restituído. Não é verdade? Mas tem que chegar para Ele, não tem jeito. Sozinho a gente não vai conseguir, mas a gente pode chegar para o nosso Deus e falar: Senhor, o Senhor pode, traz de volta. Traz de volta. O que você perdeu? Você perdeu. Na nossa relação com Deus, Ele pode te devolver. Agora, peça. Jesus deixou a porta aberta, gente. Às vezes nós não recebemos muitas coisas e vivemos aquém daquilo que nós poderíamos viver. Sofremos porque nós mesmos muitas vezes não pedimos e não oramos por nós. Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. A porta está aberta. Na nossa relação com Deus, Deus pode trazer de volta mesmo aquilo que está morto, mesmo aquilo que nós perdemos e que nós dizemos: acabou, não tem mais jeito, é fim. Porque isso é o que a gente diz a respeito da morte. E foi isso que a irmã de Lázaro disse: Senhor, se o Senhor tivesse aquilo, eu não teria morrido. O Senhor se atrasou, agora não tem mais jeito, acabou, a morte é o fim. Jesus diz assim: ó, se você crê, você crê? Crê. Então se você crê, você vai ver a glória. Tira a pedra, Lázaro, vem para fora. Está restituído? Não é, irmãos? Deus pode fazer isso, é um ato da misericórdia de Deus para conosco. E eu creio que muitas coisas nós temos para pedir. Eu quero finalizar com mais uma. Tem muitas coisas nesse texto, irmãos. Eu nem perguntei, pastor Rubinho, quanto tempo eu tinha, pastor Rubinho. Até 1 da tarde, fala isso não, perigoso. Fala isso para um pastor. O pastor que está com o microfone, parece que a mão, se você tentar abrir assim, ó, antes de 40 minutos não abre. Mas eu brinco, viu, pastor Rubinho, que às vezes a gente percebe quando o pessoal não está gostando muito da mensagem, né? Eu já aprendi que não é quando o pessoal começa a fazer assim, que às vezes você está pregando e o pessoal começa assim no relógio, né? Esse não é o pior. Quando eles fazem assim não é o pior. O pior é quando eles fazem assim, ó. Aí é pior. Então você tem que parar mesmo, não tem jeito. Mas eu só tenho mais um ponto aqui, eu vou terminar com ele. Essa relação da misericórdia de Deus com os nossos próprios traumas. Olha o que diz o Mefibosete. Você imagina só o que ele fala, como ele se sente. Qual é a visão de Mefibosete? De Mefibosete. Verso 8 ele fala assim: quem é o teu servo? Para que te preocupes com um cão morto, como eu. Cão morto. Não podia trabalhar, ou pelo menos uma economia basicamente agrícola. Como ele ia poder trabalhar? Não tinha como ele trabalhar.
mas ele contava com esse amor de Deus, mesmo não podendo naquela cultura trabalhar. Hoje em dia é possível, tem outros tipos de trabalho que a pessoa pode fazer no computador. Naquela época não tinha, não é? Mas ele não podia, e lá o homem tinha que trabalhar, a mulher não era mulher não trabalhava, o homem era quem provia. Então ele diz assim: eu sou o cão morto, eu não sou produtivo, posso fazer nada, é assim que eu me sinto. E Davi diz para ele: não, você não é um cão morto, você vai ser meu filho, você vai deixar de morar lá em Lodebar, você vai lá para Jerusalém, você vai lá para o palácio, você vai comer na minha mesa, e você vai ser meu filho. Independente de como você se sente, Deus está dizendo assim: para mim você é extremamente especial. Extremamente especial. Você pode se sentir do jeito que você achar que você é, porque às vezes nós temos os nossos traumas, gente. Temos. Hoje em dia a questão da saúde emocional, ela tá pegando, né? Infelizmente está. Mas saiba que Deus te aceita exatamente do jeito que você é, e Ele vê qualidades em você que nem você mesmo sabe que você tem. Nem você mesmo sabe. Às vezes nós temos as nossas questões, nós nos olhamos no espelho e achamos assim: sou um cão morto, eu não valho nada. Às vezes nós nos sentimos assim. Às vezes a vida nos diminui, a relação às vezes com a família nos diminui, a relação com... E as nossas questões, as nossas demandas sempre vêm de relacionamento, né? As nossas demandas emocionais sempre vêm de relacionamento, porque o que nos fere, na verdade, as pessoas que têm capacidade de nos ferir são as pessoas com as quais nós temos relacionamento. Se uma pessoa que você não conhece te falar qualquer coisa, você entra por aqui, você é por aqui, se você não tem relação. Mas quando você tem relação de amor, com uma pequena palavra pode penetrar no coração, pode ferir, e às vezes nos traz comportamentos limitadores. E como essa demanda tem sido terrível. Eu tive o privilégio fiz porque eu gosto, e não porque eu gosto, porque eu preciso, né? Eu fiz uma pós-graduação em psicanálise agora, terminei esse ano agora de dezembro, e o meu professor dizia o seguinte, um deles dizia o seguinte: quem procura psicanálise é porque precisa dela. Falei, é verdade, é verdade. E eu fiz uma jornada de autoconhecimento assim, foi muito interessante para mim, né? Para entender as minhas demandas, para entender como é que eu funcionava e por que eu tinha determinadas reações. Isso para mim foi um fator extremamente libertador, extremamente libertador. E às vezes nós não conseguimos nos enxergar. Às vezes a visão que nós temos de nós mesmos é completamente turva. É como a visão de Mefibosete. Mefibosete, a visão que ele tinha dele mesmo era uma visão deturpada, porque não era isso o que Davi achava dele. E também não é isso que Deus acha de nós. A nossa visão a respeito de nós mesmos às vezes está deturpada, mas Deus nos vê de outra forma. A misericórdia de Deus sobre a nossa vida nos faz com que Deus nos aceite exatamente da forma como nós somos, e mais, Deus conhece as nossas capacidades, quer usá-las, porque cada um de nós tem questões especiais na vida, que fazem parte da sua experiência, e tem os dons do Espírito Santo que o Senhor acrescenta ao nosso coração, para edificar a nossa vida, e também edificar a vida da igreja. Deus aceita você como você é. Ele te ama exatamente desse jeitinho que você é. E se você não se aceita por alguma coisa, pare de pensar assim. Se aceite, porque se Ele te aceita, qualquer pessoa tem que te aceitar, e principalmente você mesmo
tem que aceitar você como você é, porque você tem as suas qualidades e elas são muitas. Deus te ama com amor incondicional. Amém? Sabe onde foi Mefibosete foi morar? Jerusalém. Deus vai te levar para lá também. Nós também vamos. É uma similaridade muito grande, né? Tem uma nova Jerusalém, não tem? Que Deus preparou para nós. Nós também, assim como Mefibosete foi comer na mesa do rei, lá em Jerusalém, nós também vamos comer nas bodas do Cordeiro, lá na Jerusalém Celestial. Amém? Que coisa linda. Que relação linda de Davi com Jonatas e Mefibosete. Ela lembra demais a nossa relação com Deus. Eu quero convidar vocês a se colocar em pé.